Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Eu separei para a gente falar hoje. Esqueci. Perdão, só um minutinho. A máscara é necessária, mas fica difícil falar mesmo com ela. Eu separei para a gente falar hoje sobre a lei de ação e reação, né? Eu acho que é um dos tópicos mais importantes da doutrina, né? Porque eu respeito a todas as crenças, mas eu acho que a doutrina espírita é a mais completa, é a mais esclarecedora, é a que mais conforta. E tem muito a ver com o nosso momento atual, né? Porque a pandemia nos deu um belo chacoalhão aí, nos levou a pensar sobre uma série de coisas, né? Porque a gente vê situações das mais variadas. Não tem regra, não tem, nem os médicos sabem exatamente como definir as coisas. E isso acaba gerando aí bastante questionamento. Esse tempo atrás, eu estou trabalhando em home office, por já ter mais de 60, e uma cliente virou para mim e disse assim, eu tinha perdido um ente querido, e me perguntou: Manuel, você que é espírita, responde para mim, quem está morrendo é porque é culpado de alguma coisa, é porque tinha que passar por isso, fez algum mal, tinha alguma coisa, porque uma pessoa falou assim para mim, ele foi porque ele merecia isso. Deu o termo mais ou menos nesse sentido, de merecer, né? E aí eu falei, não é isso, é que nós acreditamos que tudo está dentro dos desígnios do Pai. Nós podemos desviar em vários momentos, fazer várias coisas diferentes, mas nada acontece sem ser permitido pelo Pai. E se a gente pensar, é verdade, né? A nossa sobrinha ela presta serviço num supermercado em Tanabi, e ela trabalhava com um menino de 21 anos, um moleque atleta, novo, saudável, corpinho de atleta mesmo. Na casa dele, ele pegou, a mãe e o pai, que eram mais obesos e tinham acho que outras dificuldades, também pegaram, e a irmã, que tinha síndrome de Down, pegou. Os 4 pegaram. A mãe e o pai, com obesidade, com outra limitação, sarou, né? Está curada e está viva. A irmã, com síndrome de Down, morreu, e ele, com 21 anos, atleta, também morreu. Então, qual é a lógica? Né? Se ele era ali o mais saudável fisicamente, né? Foi junto com a irmã. E os dois, e o pai e a mãe, que não tinham essa mesma dificuldade, não tinham limitações, acabou sobrevivendo e ficando bem, né? Eu mesmo, trabalhando em home office, acabei pegando de um contato com meu filho, e ele está trabalhando em home office, mas às vezes tem que ir na obra, e aí deve ter tido contato, e aí a gente acabou tendo um contato mais próximo, né? Porque a gente é muito fraterno e tal. E isso daí foi uma barreira muito grande para a gente, né? Aceitar, não abraçar, não se beijar e tal. Mas a gente desde setembro não estava se beijando, e no dia 11 de outubro ele acabou me beijando, e eu passo muito a mão e levo até coço o olho, mexo no olho, e aí deve ter passado o bichinho. E graças a Deus não tive grandes sintomas, apesar de ser gordinho, não teve grandes transtornos, foram bem suaves. Então tem essa situação. Quando você fala na doença, quando você fica sabendo que você pegou, você assusta. Mesmo a gente espírita, né? Não tenho medo de morrer, mas não estou querendo partir agora.
Estou querendo curtir os 5 netos aí e outros podem vir. Mas você fica preocupado, né? E graças a Deus passou. A Fátima, minha esposa, junto, dormindo junto até confirmar, não teve. Agora nós fizemos um outro teste, que é aquele sorológico, né, para ver se tem imunidade, se tem. Eu tive, deu positivo, tenho 120 lá do índice deles. A Fátima, que deu negativo o exame, tem 88. Então a médica falou que provavelmente ela pegou, só que quase assintomático, né? Ela teve alguns poucos sintomas, mas não chegou a apontar isso no exame, né? Então, a pandemia é um momento de maior facilidade para a gente entender, né? A gente sabe que faz parte do processo de transformação do planeta, a gente sabe que isso veio para nos alertar, e assim mesmo a gente vê um monte de gente não entendendo o momento, né? Não pensando a respeito disso e não tomando nenhuma atividade, né? Então, o que está acontecendo? É uma oportunidade de aprendizado para todo mundo. No começo, não sei se vocês chegaram a ver, saiu reportagem de que a camada de ozônio estava se recuperando, a poluição diminuiu muito, porque praticamente parou mesmo, né? O país quase que parou, o mundo também. Então, essas atitudes acabaram favorecendo a própria natureza. E a gente precisava ter aprendido profundamente com isso. O não abraçar, o não beijar, não quer dizer que a gente deixou de amar. Mas no momento não é tão conveniente. Se a gente está no mesmo local de convivência, é mais fácil, né? Então, eu e a Fátima, por exemplo, sozinho lá em casa, não tem por que a gente não se beijar, né? Se abraçar, a gente está junto, está no mesmo ambiente, está tudo ali, está igual. Mas durante o período que eu fiquei lá, os 14, 15 dias, a gente, além depois de um certo momento, ela foi para outro quarto e fazia o mínimo contato, não tomava no mesmo copo, não fazia nada que pudesse dar passar para frente o problema que eu estava. Então a gente precisa ter essa consciência de que nós temos que nos adaptar a essa situação e entender e aproveitar. Não vamos deixar de nos amar e assim que for possível vamos voltar. Nós temos 2 netos que os filhos são mais criteriosos ou exagerados, tanto faz, né, a forma de ver. E a gente não abraça, não tem nenhum contato, só de vídeo, ou quando vai perto, só e não chega a fazer nada. E eles falam, o Bruno um dia me disse no vídeo: vovô, quando esse bicho passar, você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu vou te abraçar, eu vou te apertar, eu vou te beijar, eu vou te estraçalhar, vovô. Eu falei, então tá, eu vou ficar esperando esse momento, porque você pensa que eu não gosto? Mas é difícil, para eles mais ainda, porque, né, mesmo entendendo o que os pais estão explicando, a vontade de convívio é enorme. Ação e reação é um tema que a gente precisa ter muito claro algumas coisas, né? Então, tudo que eu faço, tudo que eu todo ato que eu cometo vai ter um retorno. Então, se eu cometo um ato bom, eu vou ter o retorno disso. Se eu faço alguma coisa de grave, de ruim, de maldade com alguém, eu vou responder pelos meus atos. Então, não tem a lei da plantio e da colheita, né? Tudo que eu semear, eu vou colher. Não tem como semear mato e querer colher fruta ou verdura, né? E quem semeia plantas de frutas, verduras e tal, pode até nascer algum mato, mas é para tirar ali e tal, mas vai colher o que plantou. E a gente tem isso muito claro, porque para a gente é mais justo um pai dessa forma, com essa visão, com essa lei. Porque eu tenho que responder pelos meus atos, né? Não tem sentido
a ideia de que Jesus veio para pagar todos os nossos pecados e que nós não temos mais pecado. Como não tem? A gente tem passado por um monte de dificuldade, não tem sentido isso. Né? Agora, eu responder pelos meus, mesmo que numa outra encarnação, aí tem sentido. Porque tudo que eu faço, eu tenho que responder pelo que eu faço. Então, eu falava muito disso nas casas espíritas e ficava difícil, às vezes, a visão. E aí eu comecei a usar primeiro uma bola de basquete, que ela é mais impactante, mas é difícil de transportar e não dá para pôr no bolso. E aí eu não sei se aqui ela vai refletir bem. E aí eu passei a usar uma bola de tênis, né? E colocar a simbologia, se fosse na parede aqui, mas a simbologia na força como um bom ou um mal. Então, se eu jogar ela devagar, vamos ver se ela volta. Ela volta na mesma condição. Então, todo bem que eu faço, ele vai voltar da mesma forma. Se eu jogar ela com força, ela vai voltar com mais força. Então, volta o mesmo a mesma coisa que eu fiz. Né? Ela vai me retornar da mesma forma. Então, se eu planto durante essa encarnação muita coisa boa, eu vou ter coisas boas a colher, nessa ou na outra. A gente já viu muitos casos, e na história que a gente selecionou do livro do André Luiz, Ação e Reação, vai ter esse aspecto. A gente vai ter muitos casos, a gente já viu muitos casos de retorno dentro da própria encarnação, de suavização da pena, do resgate, né? Porque tem esse aspecto também, né? A gente sabe que a lei é rígida, mas Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, nos coloca uma válvula. Então, eu posso resgatar os meus atos com amor e não com a dor. Então, se eu pratiquei um ato ruim contra uma pessoa, ou com várias pessoas, e tenho que reparar isso, eu posso reparar com uma atitude de amor. Né? Uma vez, quando eu morava em Guaíra, a mocidade espírita lá resolveu fazer uma palestra. Eles fazerem, apresentarem, eu só ajudei como orientador. E aí, uma das coisas que eles quiseram colocar, eles queriam fazer a palestra sobre o aborto, que é um tema delicadíssimo, né? Porque você tem no meio espírita muitas pessoas que vieram de outras religiões e muitas delas passaram por experiências do aborto até sem consciência. Eu já vi casos da família ter obrigado, de ter uma série de possibilidades aí. Então é difícil você falar nisso. E eles fizeram um trabalho muito bonito. Então eles colocaram a coisa muito correta, né? Que o ato, primeiro, que a nossa doutrina mostra claramente que a gente é responsável pelas nossas atitudes, dentro do conhecimento, né, que a gente tem, dentro do nosso esclarecimento, dentro do domínio das nossas ações, né, e também que você tenha a responsabilidade proporcional a isso. Né? Por exemplo, um amigo de trabalho, quando eu trabalhava na Caixa Federal, se casou, depois de um tempo a mulher engravidou e teve a neném, e ela teve a depressão pós-parto, e fora o aspecto físico, tinha também o espiritual. Quando ela começou a ter problema, eles acabaram por orientação de uma outra pessoa, ele trabalhava em Bauru, eles foram até um centro espírita e começaram a fazer um tratamento e tal. Então disseram que eles precisavam fazer lá, não sei quantas vezes, e acabaram frequentando ali por um tempo e para fazer o tratamento. E ela foi, e eles então fizeram um esquema de proteção. Então eles juntaram um monte de parentes e amigos, cada um ficava um período com ela, porque para tentar policiar para que ela não fizesse nada de ruim. Ele morava no apartamento no 10º andar. E um dia estava uma prima dele lá, ou prima dela, não sei, e ela estava amamentando,
E ela falou para a prima: ah, eu estou com uma sede, você não pega um copo d'água para mim? A prima falou: pego. E foi até a cozinha e pegou o copo d'água. Quando voltou, ela já não estava mais na sala. Aí a prima percebeu que a porta da sacada estava aberta. E a prima foi até a sacada e achou ela lá embaixo com o neném. Ele ficou arrasado, não voltou mais ao apartamento, precisou colocar à venda, não voltou mais. E depois de ele acho que ficou só uns 15 dias afastado, depois começou a trabalhar. Eu morava na época em Monte Alto, ele foi fazer um trabalho lá, e aí ele veio me questionar, porque ele sabia que eu era espírita e achou que eu tinha mais possibilidade de ajudá-lo. E ele veio me questionar que ele tinha tido uma comunicação, uma informação da casa que ele frequentava, de que tinham dado uma comunicação informando que ela não tinha sido considerada suicida, porque a obsessão chegou num nível muito forte e ela não tinha noção do que estava fazendo, não tinha controle das suas ações, e que ela estava bem, já estava sendo tratada, ela e a criança. E ele veio me perguntar se isso era verídico. Eu falei: olha, eu não sei, não conheço a casa, a seriedade do trabalho, mas eu penso o seguinte: fez bem para você isso, essa informação? Ele falou: fez. Eu falei: então ótimo, é verdade, te fez bem. Né? Então, tecnicamente, eu não conheço a casa, os procedimentos, tudo, como é que é o trabalho, mas eu acho que tem proveito essa informação. Então, toca assim. Fica tranquilo, continua rezando, continua estudando, continua frequentando e vai caminhando. E ele que realmente conseguiu caminhar. Então, existe essa possibilidade? Existe, pelo nível de consciência. Né? Ivone Pereira fala, num dos livros dela, a nossa amada Ivone, que Getúlio Vargas realmente foi suicida e que ele não foi visto como suicida, ele não foi recebido como suicida. Porque se ele não, o único ato que ele podia tomar que evitaria uma guerra civil no Brasil e um derramamento enorme de sangue seria com o suicídio. Foi algo muito impactante que evitou a guerra civil. Está lá no livro dela. Então a gente tem níveis de consciência, de responsabilização, mas nós temos a responsabilização. Tem situações que a influenciação do espírito não elimina a responsabilidade do ato da pessoa. Então a gente tem muitas histórias nesse sentido. E a questão outra questão que a gente tem é o seguinte: quando o ato é contra nós próprios, então a pessoa se mata, dá um tiro, toma veneno, faz alguma coisa, não tem como postergar o resgate. Por quê? Ao fazer o ato de suicídio, eu danifico o meu organismo físico e também o perispiritual. O perispírito nosso está marcado com aquilo. Então não tem como voltar num corpo são sem problema nenhum. A gente vai voltar com as consequências daquele ato. Quando eu faço para outra pessoa, eu posso escolher a hora de reparo, de resgate daquele ato. Eu tive a bênção de nascer espírita, não sei se aproveitei muito isso, mas tive. E eu participava em Mirassol, na época de 14, 15, 16 anos, do IELUS, que é inspirado no IELAR, na época da mãe do Ricardo, que o nome me sumiu agora, mas que foi muito importante para o movimento na época. Em Cedral tem o IEPAS. E nós recebemos na casa um casal que não era espírita. Se tiver alguém aqui que tem contato com o Mirassol, talvez identifique. Eles não eram espírita. E eles tinham uma menina, a filha mais nova, se não me engano, ou a penúltima, eram 4 irmãos, mas acho que era mais nova. Ela tinha na época uns 5 anos, por aí 6 anos talvez. E ela surgiu um tumor no cérebro, bem aqui no alto da cabeça.
E aquele tumor foi crescendo, crescendo, e eles foram tentando tudo na medicina e não conseguiam solução nenhuma. Então eles procuraram a casa espírita e o Adelino e o Oswaldo levaram eles até o Chico. E o Chico, a hora que foi atendê-los, disse que o Emmanuel estava informando que a Susana tinha sido, numa outra encarnação, dono de um proprietário de grandes latifúndios de terras, que na época faziam a lei, né? A lei vigorava menos do que hoje, que nós temos muita lei que não é cumprida, não é observada. Mas na época não tinha, e eles criavam muitas alternativas. E aí eles faziam o que queriam e nem sempre era responsabilizado, principalmente com relação aos escravos. E a Susana, naquela encarnação como homem, tinha uma irritabilidade muito forte. Então ela não aceitava nenhum tipo de contrariedade. Ela não aceitava questionamento dos escravos, não aceitava ser o sorrisinho sarcástico, quando falava alguma coisa a pessoa não gostava, achava que... né? Então não podia contrariar em nada. E ela tinha muito hábito de decepar, cortar a cabeça. E ela então ficou com esse resgate que postergou até aquele momento. Segundo o Chico, seria a última encarnação dela aqui no planeta Terra, ela iria para um planeta melhor. Aquele tumor, ele recomendou lá, sei lá, 500 passes, 600 passes, uma pancada de passes, e pediu para a gente fazer um grupo de passistas que fossem até a casa dela, transmitir o passe nos dias que a nossa casa não tivesse o passe na casa. E eles me chamaram, apesar da idade, para fazer parte desse grupo, e foi uma experiência muito forte para mim. Então nós fomos até a casa dela, íamos até a casa dela todo dia transmitir o passe. Mas a Susana foi minguando, perdeu todo o cabelo, cílios, supercílios, né? Ficou cega e continuou desaparecendo ali, cada vez mais magra, foi sumindo, emagrecendo. Parou de identificar várias pessoas, como a gente que ia transmitir o passe, depois o próprio pai e os irmãos, ficou só conseguir identificar a mãe, e definhou de um jeito, olha, que era impressionante. Quem se lembra de ver em laboratório de escola aqueles esqueletos, era como se você pegasse um esqueletinho daquele e pusesse uma pele só por cima. Não parecia que tinha um ser humano ali vivo. E ela chegou a um ponto de, mesmo super bem cuidada, até de transmitir um odor ruim. E eu tinha o estômago muito fraco, então eu me afastei nessa época. Aí, nesse período, o Adelino e o Oswaldo foram até o Chico e a família não, e o Chico então informou, foi só um deles, e o Chico então informou que ela fora do corpo, o espírito dela fora do corpo, tinha pedido autorização para prorrogar a vida dela, para que ela pudesse retribuir, porque ela estava muito grata ao pai, à mãe e aos irmãos por tudo que fizeram por ela naquele processo. E ela sabia que eles teriam muitas provas ainda, muitas dificuldades a enfrentar, e eles ela queria ajudá-los nessas novas provas. Então segundo o Chico, foi autorizado ela prorrogar a vida dela. E pediu que continuasse os passes foi continuado, e a Susana e frisou que ela se recuperaria inteiramente, mas não voltaria a enxergar. Ela recuperou os pelos, o tumor desapareceu, sem operar, sem fazer nada, recuperou o corpo físico, voltou ao normal e não recuperou a visão. Hoje ela ainda está viva, em Mirassol, mora perto do Centro Francisco de Assis, ali
Ali acho que é São Bento, não sei como é que chama o bairro, São José. E a mãe estava viva até pouco tempo, me falaram que a mãe dela faleceu, ela vivia com a mãe, ela deve ter uns 50 e poucos anos. Acabou arrumando uma autorização para trabalhar com venda de bilhetes, anda normalmente, chegou a se casar com um rapaz cego, que trabalha aqui em Rio Preto, na frente do Bradesco, ali do Fórum Velho, depois se separou e ficou só com a mãe, me parece que a mãe faleceu agora. E ela vai no centro o pessoal fala o centro da Estelinha, né, no Francisco de Assis, e ela lê mensagem em braille, antes da palestra. E voltou, realmente voltou e ajudou muito a mãe, o pai e os irmãos em todo o processo. Quando eu voltei para cá e tive contato com eles, porque eu coordenava a mocidade e a pré-mocidade lá do André Luiz, do Grupo Espírita André Luiz, eu procurei a Doroti, encontrei com a Doroti e aí perguntei se ela iria lá para os jovens conhecer ela, né? Que eu tinha contado para ele. E aí ela foi, e a Doroti, então, nesse percurso da viagem, ela me falou que ela tinha dado trabalho na época de adolescente, que aí ela começou a se revoltar. Mas depois entendeu e ficou numa boa. E então ela ficou, só que continua sem a visão. Agora, eu não sei como está, porque eu não tenho tido contato, e fiquei sabendo através de outra pessoa que teria falecido a mãe dela, a Doroti. Mas já deve ficar mais difícil para ela, né? Porque ela se vira muito bem. Em 2016, eu cheguei a entrar na política e participar, e nós estávamos fazendo campanha e encontramos ela andando na cidade, lá onde a gente estava andando. E aí eu peguei e falei, posso acompanhar essa gatinha? Ela falou, mané, você está aqui? Pode, me dá o braço. Eu dei o braço, ela pegou no meu braço e eu fui com ela até uma parte do trajeto que ela ia. Ela falou que ia na casa de uma amiga. E num certo ponto eu encontrei com a Fátima pegou ela e levou até onde ela ia. Mas ela vai sozinha, né? Vem para Rio Preto, volta de Rio Preto para Mirassol, ela se vira super bem. Então a gente percebe que existem várias situações, né? Ela resgatou o débito dela, com certeza. Depois pediu a prorrogação. Se foi dada a prorrogação, tinha um motivo para isso. O que ela aproveitou esse período é que vai ficar... Na época, o Chico disse que o Emmanuel teria colocado que ela não recuperaria a visão, porque a visão é o nosso pior órgão de perdição. É o órgão que mais nos facilita errar. Então, que ela não ia recuperar a visão. E ela está cega até hoje. Mas tem uma alegria imensa e é fora de série. Eu encontrei ela depois de muitos anos que eu já falava sobre a vida dela. E aí eu falei, ô Suzaninha, eu falo sobre você nas vezes que eu vou nas casas espíritas. Só que eu nunca te pedi autorização. Ela falou, é? Então agora você pode falar que está autorizado. Então é uma história que me marcou muito, porque eu acompanhei todo o processo, né? E tenho contato com ela até hoje, ali em Mirassol. Mas a lição que tem aqui traz um outro aspecto, que é o resgate pelo amor. É a lição 16 do Ação e Reação, e ela conta a história, o personagem tem o nome de Adelino Correia, não é o Deco, de Mirassol. E ele nasceu numa encarnação, nessa encarnação ele veio numa situação muito específica. Também era o pai era feitor de terras, né, grande proprietário, latifundiário de terras, me parece que lá para o Nordeste, lá para a parte de cima. E também, naquela época, os donos das grandes latifúndios é que faziam as leis. Ele tinha 22 anos e já era o responsável por todas as terras da família. E eles tinham criado uma lei que toda uma determinação lá, que toda primeira noite de uma escrava que resolvia se casar, o dono da escrava poderia requisitar esse direito de ter a primeira noite com a escrava. Às vezes exercia, às vezes não exercia, mas era de praxe. E aí uma escrava do pai do Adelino resolveu se casar com um escravo e o cara resolveu exercer o direito dele.
exerceu lá o direito, a escrava engravidou do patrão. Nessas situações, alguns escravos, marido, não aceitavam a gravidez. Acabava até deixando a mulher. Outros não aceitavam os filhos. Aí, às vezes, os pais, o pai ficava com a criança, né, o proprietário das terras, e às vezes, na hora que nascia, dava para outra terra, para outra fazenda, para outro casal, a criança. No caso do Adelino, o pai dele resolveu ficar com a criança. Então, ele recebeu a criança, vendeu o casal para outras terras e deixou a criança ali, registrou como filho, tudo certinho, e criou sozinho o Adelino. Lógico que com a ajuda das escravas que ficavam na casa sede lá. E aí elas ajudaram durante toda a criação. Ele foi crescendo e eles desenvolveram ali, tiveram ali uma relação de pai e filho maravilhosa, invejável por muitas famílias. Eles tinham uma afinidade, um amor intenso, desde pequeno, desde que começou a relação deles ali. Mas cada vez mais unidos, com maior amor, com mais intensidade a relação dos dois, cada vez mais forte. E eles foram crescendo, ele foi crescendo. Naquela relação fora de série. Todo mundo admirava, inclusive os próprios escravos, mas as pessoas que tinham contato também. Quando o Adelino tinha 18 anos, o pai precisou fazer uma viagem para a cidade, que a mais perto era muito longe. Então eles sempre iam, levava o produto da fazenda, vendia e trazia coisas que não tinha na fazenda que eles precisassem. Então o pai do Adelino vai nessa viagem e demora bastante, um pouco mais do que o normal. E quando ele volta casado. O pai do Adelino tinha aproximadamente uns 40 e poucos anos, né? 40 anos, que ele teve o Adelino com 22, uns 40 anos. E ele voltou casado com uma moça de mais ou menos 18 anos. E a hora que a moça desce da carruagem, lá da charrete, sei lá, imediatamente o Adelino fica encantado com ela, e ela por ele, mas ela disfarça. Aí o Adelino fica apaixonado e começa a assediá-la, e ela tenta evitar, até que ela não resiste, e eles começam a ter um caso escondido do pai. E aquilo vai crescendo, chega num ponto que ele não suporta mais, então eles planejam assassinar o pai. Assassinar o pai dele, que ele tanto amava. Então eles pegam 2 capatazes da fazenda, escravos fortes, e planejam. O pai estava meio gripado, a mulher dele acrescentaria no remédio um sonífero potente, o pai dormiria e os capatazes fechariam o quarto e poriam fogo no quarto do pai. E aí, como se a vela tivesse caído e tal, tivesse pegado fogo. E aí eles fazem o que eles planejaram. Eles entram, fecham tudo, travam e põem fogo, jogam querosene e põem fogo. E saem, fecham a porta, trancam a porta, fecham a porta. Só que eles não contavam, né, que o sonífero perdesse o efeito. E o pai do Adelino acorda, morre queimado, vivo, dentro do quarto. Quando ele se liberta do corpo, o espírito dele percebe tudo o que aconteceu, o planejamento todo, e ele gruda no Adelino e começa a obsediar o Adelino violentamente, tentando minar suas forças, cobrando ele, acusando ele pelo assassinato e tal. E isso vai crescendo. O Adelino vai minando as suas forças e começa a perceber, ela começa a perceber que ele já está meio
pinelzinho, já está meio, não está batendo muito bem das bolas, como a gente fala. E ele começa a comentar sobre o assassinato. E aí eles ficam com medo, ela fica com medo de ser descoberta, serem punidos por isso, e propõe para o Adelino que eles fossem para a Europa, que lá ninguém conhecia eles e tal, e seria mais fácil. O Adelino aceita, cria uma estrutura lá, coloca os 2 capatazes como responsáveis, eles tinham que enviar dinheiro para Adelino de tempos em tempos, e aí eles vão para a Europa. Chegando na Europa, a situação não muda. O pai foi junto na bagagem, né, o espírito do pai. E lá continua a questionar e cobrar e minar suas forças e atacá-lo. E aí ele começa a, de novo, falar das coisas e tal, e ela chega num ponto que ela manda internar ele no hospício. E aí ele morre no hospício. Né? Depois de um tempo de tratamento e tal, ele acaba morrendo no hospício. Quando ele morre, que ele percebe que o espírito dele saiu do corpo e vê o pai, ele volta a fazer de conta que está dormindo. Ele volta a dormir, para não ter que encarar o pai. E aí o pai fica ali do lado dele, constantemente. Ele é levado para uma colônia espiritual e ele fica deitado, lá, dormindo, e o pai em cima. E aí a equipe da colônia vai trabalhando, até que consegue tirar o pai. E aí depois de um tempo que eles tiram o pai, ele acorda, arrependido de tudo que fez, e aí começa a se tratar, continua se tratando, mas começa a querer trabalhar e fazer, ajudar as pessoas e tentar retribuir tudo que ele tinha recebido até então. E aí eles vão, e ele vai se integrando ali. A mulher, quando acaba o dinheiro, os escravos não mandam mais dinheiro porque ficaram sabendo que o patrão tinha morrido, então não se sente na obrigação de mandar, acaba se entrando na prostituição e se perdendo, e se infecta de doença e morre também. E os 2 fazem muita besteira lá nas terras com o poder que eles adquiriram e acabam se contraindo muitas dívidas. O Adelino fica no plano espiritual, trabalha intensamente, angaria uma gama de relacionamento maravilhoso, um monte de gente que amava ele, que queria o bem dele, faria tudo para ajudá-lo, por tudo que ele fez trabalhando na colônia, até que é chegado o momento dele reencarnar. E ele pede para vir reencarnar com o resgate daquela dívida ali com o pai, do que ele tinha feito com o pai. Então ele reencarna, e pouco tempo depois já, ele, de moleque, já na sua começo da sua juventude ali, ele contrai uma doença semelhante à do fogo selvagem, se vocês já ouviram falar. Eu tive a oportunidade de conhecê-la em Uberaba, o Hospital do Fogo Selvagem. Ela, no corpo inteiro, saem feridas e ficam em pulso quase constantemente, né? Ela fica o corpo inteiro com feridas, com hematomas, e elas ardem como se fosse a chama do fogo no braço, no corpo. E ele vai se tratando, não tem cura na época, acho que hoje também não sei se tem, acho que não deve ter. E ele vai se tratando, cresce, se casa, tem uma filha, e aí a mulher abandona ele, some do mapa, para que ele tivesse a oportunidade de saber o que é criar um filho sem a mãe. O pai teve as escravas que trabalhavam na casa grande lá, que ajudaram ele. Ele vai ter a mãe dele, porque a mãe passa a morar com ele, fica morando com ele e acaba ajudando em todo o processo ali de criação da filha. Um certo dia ele está dentro da sua casa, jantando, escuta bater na porta. Ele vai abrir, não tem ninguém. Quando ele olha para o chão, tem um cesto com 2 crianças negras, abandonadas. Ele leva as crianças para dentro, no dia seguinte vai e adota formalmente essas crianças. E passa a criar como filhos
junto com a sua filha. Quando o Adelino vai, quando o nosso André vai conhecê-lo, ele participava, o próprio André fala que ele era espírita, né, mas podia ser de qualquer religião. Participava de uma casa espírita, acho que dirigia, e naquela noite ele está fazendo a palestra. E aí eles chegam, começam a ajudar no ambiente, e o tempo todo o orientador do André é assediado por espíritos que vêm pedir em favor do nosso Adelino. Vem uma senhorinha, um espírito de uma senhorinha, e fala, pelo amor de Deus, ajuda o nosso Adelino, ele sofre muito com essa doença, ele é uma pessoa maravilhosa, ele tira do próprio sustento para ajudar as pessoas, ele fez muito por mim, pelos meus e tal. Não, fica tranquilo que nós estamos ajudando. Olha, mas principalmente com relação à doença, nós estamos atentos. Daí a pouco vem um jovem, olha, eu desencarnei, a minha mãe ficou sem amparo, porque eu que trabalhava, e ele ajuda muito, toda vez que eles passam necessidade, eu peço para ele, ele vai lá, ele ouve os meus pedidos, vai lá e leva, tira do próprio sustento da família para levar para lá. Ele fala, não, nós sabemos disso, mas você sabe que a gente arruma uma forma de ajudá-lo para que ele não fique sem alimento na família. Não, eu sei, mas eu vejo o sofrimento dele em relação à doença. Não, nós estamos trabalhando nisso. Eles ficam ali até o encerramento, depois vão embora, e passado um certo tempo, vem um espírito lá do grupo do Adelino Correia procurar o orientador do André Luiz, pedindo pelo amor de Deus para ele ajudar, porque era chegado o momento e ele estava muito tenso, muito nervoso, e eles não estavam conseguindo ajudá-lo a passar pela situação que ele precisava passar. Perdão. Quando eles saem do centro, eles vão até a casa. E quando eles vão até a casa, o orientador André mostra e fala, olha, a filha é a mulher que foi mulher do pai e mulher dele, que agora ele recebe no lar para amar, educar e colocá-la no bom caminho. Os dois filhos negros voltaram com a mesma cor de pele, porque eles não souberam aproveitar aquela encarnação como escravos, e voltaram agora com a mesma dificuldade, né? Porque até hoje a gente vê preconceitos e tal, eles voltaram com a mesma condição para poder vivenciar, mas são os dois capatazes que ele recebeu e adotou, ama, cuida como filhos, para endireitá-los e ensinar uma boa direção para eles. E aí, quando acontece isso, eles vão até a casa, ele está, o corpo dormindo, o espírito não tinha conseguido se libertar do corpo, de tanta tensão nervosa. E aí o supervisor do André vai lá, transmite energia para ele, consegue fazer esse deslocar do corpo. Quando ele sai do corpo, ele sai apavorado. Não, pelo amor de Deus, vamos cancelar, não, vamos voltar atrás, não vai dar certo, vai ser ruim, não sei o quê. Aí o cara calma, ele fala, calma, você não confia em Jesus? Fica tranquilo, tudo vai dar certo, nós estamos todos aqui para te ajudar, fica sossegado. E agora que você acalmou, volta para o corpo, que é chegado o momento. Ele volta para o corpo, ouve bater na porta de novo, vai abrir, não tem ninguém. Ele olha para o chão, tem outro berço com uma criança branca. E aí ele recolhe e fala para a mãe que no dia seguinte ele ia adotar formalmente e cuidar e criar como filho. E aí o orientador do André olha para ele e fala assim, viu? De novo, os dois juntos. O pai como filho e o filho como pai. Então ele recebe o pai, o espírito do pai dele, reencarnado, adota para criar, educar, amar e colocar numa nova direção. Né? Depois, antes de terminar o capítulo, o André Luiz cita que depois de não sei quanto tempo, ele ficou sabendo que a doença que o Adelino tinha sido curada, mesmo sem ter cura na medicina. Mas ele tinha se livrado da doença. Por quê? Porque ele não precisava mais resgatar a dívida dele pela dor. Porque ele já estava resgatando pelo amor. Né?
Então que a gente se lembre sempre disso. Se nós estamos no processo de transformação do planeta, será que eu fiz tudo que eu podia nessa vida para aproveitar melhor essa encarnação? Será que eu vivenciei todas as oportunidades que eu tinha na minha frente para reparar os meus erros e para melhorar? Será que eu tenho sido melhor como pessoa no meu dia a dia, com os meus relacionamentos em todos os sentidos, esposa, filhos, né? Companheiros de trabalho e em geral aí? Então, cada um tem que fazer essa análise. E cada um precisa tomar a sua atitude. Fazer o seu para ser melhor, para sair daqui melhor. Um dia eu ouvi o Chico dizer assim, que se a gente conseguisse sair daqui com 50%, se não me engano, de conclusão positiva das nossas tarefas, da nossa encarnação, a gente já podia se dar por vitorioso. Né? Aí eu morei numa cidade bastante radical do católico, e nós fizemos uma feira do livro espírita na praça, praticamente em frente à igreja. Não era na frente da igreja, assim, mas era na esquina aqui no canto. E no domingo, o padre, a igreja tinha a caixa de som para fora, e o padre pegou o microfone e rebentou de falar contra a gente. Não vão lá, porque aquilo ali é coisa do diabo, aquilo ali só tem coisa do diabo, aqueles livros são só coisa do diabo, que não sei o que, não sei o que. Porque o espírita, não sei se era o espírita ou era o tal do diabo, que se fazia 70% de bom para poder enganar as pessoas. Eu falei, gente do céu, eu não consigo fazer 30%. Eu quero ser esse tal desse cara aí, pô. 70% de bondade, para mim, já eu teria 40% de lucro, aí, mais de 40% de lucro. E aí, o que aconteceu? Ele terminou a missa, eu falei, chama a gente para ajudar aqui. Mas por quê? Eu falei, porque a hora que abrir aquela porta ali, que acabar a missa, nós não vamos dar conta de atender todas as pessoas que vão vir. Mas foi dito e feito. Abriu as portas da igreja, a turma saiu tudo da igreja, veio tudo para a banca espírita. Acabou com o nosso estoque, nós tivemos que mandar buscar em Jaú, que era a USE, sede da USE lá, para poder trazer mais livros para poder colocar à venda. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Por mínimo que pareça, é importante. Né? Dentro da casa tem uma série de coisas que a gente pode ajudar. Ah, mas nunca me pediram. Não tem que esperar pedir. Não tem que esperar pedir. A gente tem que se oferecer. O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? O que eu posso ser útil? Né? Sempre vai ter. Sempre vai ter. O Deco dizia muito assim, que às vezes você olha para a pessoa e ela está ali quietinha, acabunhada, envergonhada, e você fala, eu não quero nada com a Hora do Brasil, só quero assistir a palestra. Mas não, ela é uma pessoa que precisa ser motivada. Ô fulano, o que você pode... eu estou precisando aqui, dê água aqui no passe, que faça o controle, dê mensagem lá na entrada, que qualquer coisa. Você provocou, vai achar. E tem outros que já são meio sem vergonha, né? Eu mudei muito de cidade, morei em 14 cidades, mas eu nunca esperei ninguém vir me perguntar não, o que eu precisava, o que eu podia ajudar. Eu chegava e falava assim, eu quero fazer alguma coisa. O que você precisar, se for para varrer o chão, eu vou varrer. E aí, em pouco tempo, eu estava participando da casa em tudo que me desse brecha, tudo que me desse possibilidade. Né? Então, que a gente se lembre que é nossa a tarefa de sermos melhor. Eu não posso fazer nada pelos meus filhos, eu não sei ensinar e passar essa doutrina maravilhosa para aqueles que eu pude. E os outros têm outra doutrina e também atuam de forma muito bonita, não tenha dúvida. Mas eu só posso preparar os filhos. Depois de um certo tempo, quantos anos ele tem? 7? Em Guaíra eu tinha uma amiga que tinha filhos mais velhos que o meu, e ela dizia assim, Manuel, faz tudo que você puder até os 15. Depois dos 15 você reza. Porque se não aprendeu, meu filho, não tem mais o que fazer.
Hoje essa molecada, o neto nosso de 6 anos já está apresentando umas coisinhas, né, de própria, assim, de gênio próprio. Então a gente tem que fazer o que a gente puder. E depois ficar tranquilo se fez tudo o que podia, né? Cada um de nós tem consciência dos seus erros, tem consciência da sua forma de atuar e do que tem de bom e de positivo. Então que a gente use essa alternativa e se faça melhor. Lembrando que ação e reação é fatal. Ela vai voltar. De um jeito ou de outro vai voltar. Então vai depender só da gente melhorar o nosso futuro como espírito e como encarnado ainda, né? Porque se eu fizer muito mais do que está programado, do que eu assumi de compromisso para minha atual encarnação, eu vou ganhar méritos e vou ganhar pontos para quitar outras dívidas e para ficar melhor, numa condição melhor. A gente lê os livros, não só do André Luiz, mas todos os livros que eu tenho lido ultimamente, o que a gente aprende é impressionante. A gente participa do trabalho mediúnico, eu e a Fátima, lá na nossa casa. Desde o começo, nós vamos fazer 9 anos agora, não, 8 anos, 2013, 8 anos agora em janeiro. E no começo eu já falei para eles, olha, vocês vão ver o quanto nós vamos aprender aqui. É como se fosse uma pancada de livro que você pode ler e aprender. Mas a prática da mediunidade é um aprendizado constante. Então que a gente use todos os nossos aprendizados para transformá-lo em mudança, em ação, para que a nossa reação seja positiva, seja boa e tranquila. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.